Capítulo 4. O Rosa e Pérola era a síntese de tudo que Bryce odiava na cidade, mas pelo menos Danica lhe devia 50 marcos de prata. Os seguranças a deixaram passar, subir os 3 degraus e atravessar as portas de bronze do restaurante. Mas 50 marcos de prata não fariam a menor diferença naquela conta. Não, a refeição certamente entraria na zona do ouro. Reed com certeza poderia pagar. Dada a saúde da sua conta bancária, ele provavelmente mal olharia o total antes de entregar seu cartão Black ao garçom. Sentada à mesa no coração do salão de jantar dourado, sobre o lustre de cristal que pendia de um teto com afrescos intrincados, Bryce tomou 2 copos d'água e meia garrafa de vinho enquanto esperava. 20 minutos depois, seu telefone vibrou dentro da bolsa preta de seda. Se fosse Reid cancelando o encontro, ela o mataria. Nem por um decreto ela poderia pagar pelo vinho, não sem precisar desistir das aulas de dança por 1 mês, na verdade, por 2. Mas as mensagens não eram de Reid, e Bryce as leu 3 vezes antes de enfiar o telefone de volta na bolsa e se servir de outra taça daquele vinho muito, muito caro. Reid era rico e estava atrasado. Ele ia se ver com ela, especialmente porque o alto escalão da cidade da lua crescente parecia se divertir zombando de seu vestido, a pele à mostra, as orelhas féricas, mas o corpo evidentemente humano. Mestiça, quase podia ouvir o termo odioso que sussurravam. Na melhor das hipóteses, a consideravam uma trabalhadora inferior, na pior, uma presa, uma catadora de lixo. Bryce pegou o telefone e releu as mensagens pela 4ª vez. Connor havia escrito: "Você sabe que sou uma merda com palavras, mas o que eu queria dizer, antes que em vez disso você tentasse brigar comigo a propósito, era que acho que vale a pena, você e eu, darmos uma chance a nós." E acrescentando: "Sou louco por você, não quero mais ninguém, há tempos. Um encontro. Se não funcionar, lidaremos com isso. Apenas me dê uma chance, por favor." Bryce ainda encarava as mensagens, a cabeça girando por conta de todo aquele maldito vinho, quando Reid enfim apareceu, 45 minutos atrasado. "Desculpe, baby", disse ele, inclinando-se para beijá-la no rosto antes de se sentar. O terno cinza chumbo continuava imaculado, a pele dourada acima do colarinho da camisa. Acima da camisa branca brilhava. Nenhum fio do cabelo escuro parecia fora de lugar. Reid tinha o comportamento despojado de alguém criado com dinheiro e educação e que jamais ouvira um não. Os Redner eram uma das poucas famílias humanas que prosperavam na alta sociedade Vanir e se vestiam para o papel. Reid era meticuloso quanto à aparência, até os mínimos detalhes. Toda a gravata, Bryce havia aprendido, era escolhido para destacar o tom esverdeado de seus olhos castanho claro. O corte dos ternos sempre impecável no corpo sarado. Ela talvez o chamasse de fútil, como se também não se preocupasse com as próprias roupas. Se não soubesse que Reid tinha um personal trainer pela mesma razão que ela continuava a dançar. Além de seu amor pela arte, queria se certificar de que o corpo estaria no auge quando sua força fosse necessária para fugir de um potencial predador à caça nas ruas. Desde o dia em que, uma eternidade antes, os Vanir haviam se esgueirado pela fenda do norte e tomado Midgard, um evento que os historiadores batizaram de travessia, fugir era a melhor opção caso um deles decidisse transformá-lo em refeição. Isso se você não tivesse nenhuma arma ou bombas ou quaisquer das coisas terríveis que pessoas como Philip Briggs haviam desenvolvido para matar até mesmo uma criatura imortal com incrível capacidade de regeneração. Com frequência, Bryce se perguntava como tinha sido a vida antes de o planeta ser invadido por criaturas de tantos mundos diferentes, todos mais avançados e civilizados que aquele, quando existiam apenas humanos e animais comuns. Até seu calendário remontava à travessia. A contagem do tempo dividida entre antes e depois, EH e EV, era humana e era Vanir.
Reed levantou as sobrancelhas castanhas escuras para a garrafa de vinho quase vazia. Boa pedida. 45 minutos, sem uma ligação ou mensagem para avisar que se atrasaria. Bryce rangeu os dentes. Algum imprevisto no trabalho? Reed deu de ombros, esquadrinhando o restaurante à procura de algum alto oficial com quem socializar. Como filho de um homem que tinha o nome estampado em letras de 6 metros em 3 prédios no Distrito Comercial Central, em geral as pessoas faziam fila para conversar com ele. Alguns malaquim estão inquietos com os desdobramentos do conflito pangerano. Precisam de garantias de que seus investimentos são sólidos. A ligação demorou. O conflito pangerano, a guerra que Briggs tanto quis trazer para aquele território. O vinho havia subido a cabeça de Bryce e rodopiava em uma poça oleosa em seu estômago. Os anjos acham que a guerra pode chegar até aqui? Sem conseguir encontrar ninguém de interesse no restaurante, Reed abriu o menu forrado de couro. Não, os Estuary não deixarão que isso aconteça. Os Estuary deixaram que isso acontecesse por lá. Os lábios dele se contraíram. É uma questão complicada, Bryce. Fim de conversa. Ela deixou que ele voltasse a estudar o cardápio. Os relatos do território além do mar Haldren eram sombrios. A resistência humana preferia ser dizimada a se submeter aos Estuary e ao governo de seu senado eleito. Por 40 anos, a guerra havia assolado o território pangerano, devastando cidades, arrastando-se para o mar tempestuoso. Se o conflito atravessasse a cidade da Lua Crescente, situada na costa sudeste de Valbara, a meio caminho da Mão, península assim chamada pelo modo como a terra árida e montanhosa se projetava, seria um dos primeiros lugares em sua trajetória. Fury se recusava a falar sobre o que via por lá, o que fazia por lá, por qual lado lutava. A maioria dos Vanir não achava divertido um levante contra mais de 15 mil anos de dominação. A maioria dos humanos também não achava divertidos 15 mil anos de quase escravidão, na condição de caça e comida e brinquedo sexual. Pouco importava que, nos últimos séculos, o Senado Imperial tivesse conferido mais direito aos humanos, com a aprovação dos Estuary, claro, o que não alterava o fato de que quem saía da linha era catapultado de volta ao ponto de partida, literalmente, escravos da República. Pelo menos os escravos existiam predominantemente em Pangera. Uns poucos viviam na cidade da Lua Crescente, sobretudo entre os guerreiros angélicos da 33ª, a legião pessoal do governador, os punhos marcados com a tatuagem da escravidão, SPQM, mas, na maior parte das vezes, passavam despercebidos. A cidade da Lua Crescente, apesar da elite de super babacas, ainda era um caldeirão, um dos poucos lugares onde ser humano não significava necessariamente uma vida de servidão, muito embora não desse direito a muito mais. Uma férica de cabelo escuro e olhos azuis chamou a atenção de Bryce enquanto ela corria os olhos pelo salão. O jovem amante à sua frente indicando que ela era alguma espécie de nobre. Bryce jamais conseguira decidir a quem odiava mais, aos alados Malaquim ou aos féricos. Provavelmente aos féricos, cuja considerável magia e graça os fazia crer que tinham permissão para se comportar como bem entendessem, com quem bem entendessem. Um traço compartilhado com muitos membros da Casa de Céu e Sopro, os arrogantes anjos, as sublimes sílfides e os fervilhantes elementais. Casa dos idiotas e degenerados, como Danica os apelidara. Muito embora a aliança com a Casa de Terra e Sangue possa ter influenciado um pouco sua opinião, em especial quando féricos e metamorfos viviam em eterna discórdia. Fruto de 2 casas, Bryce fora forçada a renunciar sua lealdade à Casa da Terra e Sangue, condição para aceitar a posição de civitas que o pai lhe conseguira. Fora o preço a pagar pelo cobiçado status de cidadã. Ele pediria a cidadania plena, mas ela teria de escolher Céu e Sopro como sua casa. Ela havia se ressentido do bastardo por fazê-la escolher, mas até mesmo a mãe tinha compreendido que os prós superavam os contras.
Não que houvesse muitas vantagens ou proteção para os humanos dentro da casa de terra e sangue, com certeza não para o jovem sentado com a fêmea férica. Bonito, louro, não mais de 20 anos, provavelmente tinha 1/10 da idade de sua acompanhante férica. A pele bronzeada dos punhos não exibia nenhum sinal das 4 letras da tatuagem de escravo, portanto, estava com ela por escolha própria. Ou por cobiçar o que a férica podia lhe oferecer, sexo, dinheiro, influência, mas era um péssimo negócio. Ela o usaria até se entediar, ou até que ficasse velho, então lhe daria um pé naquela bunda ainda ávida pelas riquezas da fêmea. Bryce inclinou a cabeça para a nobre, que arreganhou os dentes brancos diante da insolência. A fêmea era bonita, mas a maioria dos féricos eram. Ela encontrou o olhar de Reed, o senho franzido no belo rosto. Ele balançou a cabeça para ela e continuou a ler o menu. Bryce tomou um gole do vinho, sinalizou para que o garçom trouxesse outra garrafa. Sou louco por você. Connor não toleraria o escárnio, os sussurros, nem Danica. Bryce havia testemunhado os dois desencarem os babacas estúpidos que tinham lhe falado alguma gracinha, ou que a haviam confundido com uma das muitas fêmeas vanir mestiças que ganhavam a vida vendendo o corpo no mercado da carne. A maioria dessas mulheres não tinha a oportunidade de completar a descida, fosse porque não atingiam a maturidade ou porque já saíam em desvantagem, com alguma expectativa de vida mortal. Havia predadores, tanto natos quanto em treinamento, que usavam o mercado da carne como território de caça. O telefone de Bryce vibrou no exato momento em que o garçom enfim apareceu com uma nova garrafa de vinho. Reed franziu o senho outra vez, sua reprovação palpável, o que fez com que Bryce desistisse de ler a mensagem até ter pedido seu sanduíche de rosbife com espuma de queijo. Danica havia escrito: dê um perdido no babaca de pinto mole e tenha compaixão por Connor. O encontro não vai matá-la. Ele está esperando há anos, Bryce. Anos. E me deu uma razão para sorrir essa noite. Bryce se encolheu quando guardou o telefone de volta na bolsa. Ela ergueu o olhar para flagrar Reed encarando o próprio aparelho, polegares ágeis, afeições angulosas, iluminadas pelo brilho da tela. A invenção dos telefones havia acontecido 5 décadas antes, no famoso laboratório de tecnologia das indústrias Redner, e rendido à companhia uma fortuna sem precedentes. Uma nova era na comunicação interpessoal, era o que todos alegavam. Bryce achava que apenas tinha dado às pessoas uma desculpa para banir o contato visual, ou se tornarem péssimas companhias. Reed, começou ela, ele apenas ergueu um dedo. Bryce tamborilou com a unha vermelha na base da taça. Ela mantinha as unhas longas e tomava um elixir diário para mantê-las fortes. Não eram tão eficazes quanto talões e garras, mas podiam causar algum dano, pelo menos o bastante para eventualmente se livrar de um agressor. Reed, ela repetiu. Ele continuava digitando e ergueu os olhos somente quando o primeiro prato chegou. Era uma mousse de salmão, sobre uma lasca de pão torrado e envolta em uma espécie de treliça de folhas verdes, talvez samambaias. Ela engoliu o riso. Vá em frente e se sirva, aconselhou Reed distante, digitando de novo. Não espere por mim. Uma mordida e terei terminado, resmungou ela, levantando o garfo, mas imaginando como comer aquela coisa. Ninguém ao redor usava os dedos, mas a férica a olhou com desdém novamente. Bryce pousou o garfo, dobrou o guardanapo em um quadrado perfeito antes de se levantar. Estou indo. Tudo bem, disse Reid, os olhos grudados na tela. Obviamente, achava que ela estava indo ao banheiro. Bryce podia sentir os olhos do anjo elegante na mesa ao lado, devorando a extensão de sua perna nua, e em seguida ouviu a cadeira guinchar quando ele se inclinou para admirar sua bunda. Era por isso que mantinha as unhas compridas. Não, estou indo. Obrigada pelo jantar, esclareceu ela então. Aquilo o fez erguer o olhar. O quê? Bryce, sente-se, coma. Como se o atraso e o tempo que ele passava ao telefone não tivesse nada a ver com aquilo.
como se ela fosse apenas algo que ele precisava alimentar antes de trepar. Isso não está funcionando, explicou ela claramente. Reed comprimiu os lábios. Desculpe? Ela duvidava de que ele já tivesse sido dispensado. Tchau, Reed. Boa sorte no trabalho, disse com um sorriso doce. Bryce. Mas a semiférica tinha bastante dignidade para não o deixar se explicar, para não aceitar um sexo mediano em troca de refeições em restaurantes que nunca poderia se dar ao luxo de frequentar e de um homem que já havia literalmente saído de cima dela para olhar o telefone. Então ela pegou a garrafa de vinho e se afastou da mesa, mas não na direção da saída. Ela foi direto até a pedante férica fêmea e seu brinquedinho humano e disse em um tom de voz frio bastante para intimidar até mesmo Danica. Gosta do que vê? A fêmea avaliou Bryce, dos saltos até o cabelo ruivo e a garrafa de vinho pendente em seus dedos. A férica deu de ombros, fazendo os cristais negros em seu vestido brilhar. Pago um marco de ouro para assistir a vocês dois. Ela indicou com a cabeça ao humano em sua mesa. Ele sorriu para Bryce. A expressão ausente sugeria que estava sob a influência de alguma droga. Bryce sorriu com escárnio para a fêmea. Não sabia que as fêmeas féricas tinham ficado tão mão de vaca. Os boatos costumavam dizer que nos pagariam pilhas de ouro para fingir que não são tão apáticos quanto ceifadores entre os lençóis. O rosto bronzeado da férica ficou pálido. As unhas brilhantes, afiadas como navalhas, se engancharam na toalha. O homem à frente nem mesmo piscou. Bryce colocou a mão no ombro do humano. Não tinha certeza se para confortá-lo ou para irritar a fêmea. Ela a apertou de leve, mas uma vez inclinando a cabeça para a férica e saiu caminhando. Tomou um gole da garrafa de vinho e mostrou o dedo para a recepcionista afetada no caminho até as portas de bronze. Em seguida, pegou um punhado de caixa de fósforo da tigela na bancada. As desculpas sussurradas de Reed para a nobre pairavam em suas costas quando Bryce pisou na rua quente e seca. Merda, eram 9 horas, ela estava decentemente arrumada e se voltasse para o apartamento, caminharia de um lado para o outro até Danica surtar, e os lobos meteriam um focinho naquele assunto, o qual ela não queria discutir com eles de forma alguma. O que lhe deixava uma única opção, sua opção favorita, felizmente. Fury atendeu ao primeiro toque. O quê? Você está deste lado do Haldren ou do lado errado? Estou em 5 Rosas. A voz fria e impassível traía um quê de divertimento, praticamente uma gargalhada retumbante em se tratando de Fury. Mas não vou assistir televisão com os filhotes. Quem diabos iria querer fazer isso? Uma pausa na linha. Bryce se apoiou na parede de pedra pálida do rosa e pérola. Achei que tivesse um encontro com... Como é mesmo o nome dele? Você e Danica não prestam, sabia? Ela praticamente ouviu o sorriso malicioso de Fury pelo telefone. Encontro você no Corvo daqui a meia hora. Preciso terminar um serviço. Pegue leve com o pobre infeliz. Não fui paga para isso. A ligação ficou muda. Bryce xingou e rezou para que Fury não fedesse a sangue quando chegasse a boate preferida das duas. Ela ligou para outro número. Juniper estava sem fôlego quando atendeu ao 5º toque, antes que a ligação caísse na caixa postal. Ela devia estar no estúdio, ensaiando depois do expediente, como sempre fazia. Como Bryce amava fazer sempre que encontrava tempo. Dançar e dançar e dançar, o mundo se dissipando em música, suor e respiração ofegante. Ah, você deu um fora no sujeito. Aquela filha da puta da Danica mandou mensagem para todo mundo? Não, respondeu a doce e adorável Fauna. Mas você só ficou 1 hora com o cara? Como em geral a ligação com o resumo do encontro só acontece na manhã seguinte? Vamos ao Corvo, disparou Bryce. Esteja lá em meia hora. Ela desligou antes que a risada mercurial de Juniper a emputecesse. Ah, ela acharia um meio de punir Danica por ter contado a elas. Muito embora soubesse que a amiga tinha feito aquilo com o intuito de preparar as outras caso precisassem juntar seus cacos. Do mesmo modo que Bryce tinha perguntado a Connor sobre o humor de Danica mais cedo naquela noite. O Corvo Branco ficava a apenas 5 minutos de caminhada, bem no coração da Praça da Cidade Velha.
o que dava a Bryce tempo suficiente para se meter em uma encrenca ou encarar o que estivera evitando até então. Ela optou pela encrenca, muita encrenca, o bastante para torrar os suados 7 marcos de ouro em sua bolsa, entregues a uma sorridente fêmea Drake, que passou para a palma estendida de Bryce tudo o que a semiférica poderia querer. A fêmea havia tentado lhe vender uma dessas novas drogas. Sintex vai fazê-la se sentir uma deusa, dissera ela. Mas os 30 marcos de ouro por uma única dose estavam bem acima do seu orçamento. Ela ainda tinha 5 minutos. Parada na frente do Corvo Branco, a boate fervilhando de boêmios, apesar do plano frustrado de Briggs para explodi-la. Bryce pegou o telefone e abriu a conversa com Connor. Podia apostar todo o dinheiro que acabara de gastar em Raiz Alegre que o lobo checava o telefone a cada 2 segundos. Carros passavam devagar, o grave de seus sistemas de som ecoando nos paralelepípedos e ciprestes, as janelas abertas para revelar passageiros ansiosos para começarem sua quinta-feira, bebendo, fumando, acompanhando a música, mandando mensagem para amigos, traficantes ou quem quer que pudesse liberar sua entrada em uma das dezenas de boates que ladeavam a rua do Arqueiro. Filas já serpenteavam das portas, incluindo a do Corvo. Vanir espiavam ávidos a fachada de mármore branco, peregrinos bem vestidos à espera nos portões do templo. O Corvo era justamente aquilo, um templo. Ou tinha sido. O prédio agora abarcava as ruínas, mas a pista de dança fora preservada. As antigas pedras do templo de alguma divindade havia muito esquecida e os vários pilares de pedra lavrada ainda de pé. Dançar era adorar a um deus sem nome, sussurrado nos entalhes desgastados de sátiros e faunos, bebendo e dançando e trepando em meia-videiras. Um templo dedicado ao prazer. É o que já fora um dia e o que se tornara de novo. Um grupo de metamorfos leões da montanha à espreita passou por ela, alguns se virando para rosnar um convite. Bryce ignorou os rapazes e se espremeu até uma alcova à esquerda da porta de serviço do Corvo. Ela se apoiou na pedra lisa, prendeu a garrafa de vinho na dobra do braço, pôs um dos pés na parede às suas costas enquanto balançava a cabeça ao som da música de um carro próximo. Enfim digitou: pizza, sábado às 6. Caso se atrase, está acabado. No mesmo instante, Connor começou a digitar, então o balão sumiu, em seguida reapareceu. Finalmente a mensagem chegou. Jamais a farei esperar. Ela revirou os olhos e escreveu: não faça promessas que não pode cumprir. Mas digitar, apagar, digitar, e então falou sério sobre a pizza? Parece estar de brincadeira, Connor. Você parecia deliciosa quando saiu do apartamento. Um calor a envolveu e Bryce mordeu o lábio. Maldito canalha charmoso. Diga a Danica que estou no Corvo com Juniper e Fury e vejo vocês em 2 dias. Feito. E como é mesmo o nome dele? Reed levou um pé na bunda oficial. Ótimo, já estava imaginando que teria de matá-lo. Ela sentiu o estômago revirar. Ele acrescentou rapidamente: brincadeirinha, Bryce. Não vou dar uma de alfa babaca com você, prometo. Antes que pudesse responder, seu telefone vibrou de novo. Era Danica. Como ousa ir ao Corvo sem mim, traidora? Bryce bufou. Aproveite a noite do bando, otária. Não se divirta sem mim, eu a proíbo. Ela sabia que, por mais que odiasse ficar em casa, Danica não abandonaria sua alcateia. Não na única noite que passavam juntos, a noite que usavam para fortalecer os laços entre eles. Não depois daquele dia de merda. E especialmente não enquanto Briggs estivesse à solta, com um motivo para se vingar da matilha dos demônios. Aquela lealdade era a razão pela qual os lobos amavam Danica, razão pela qual lutavam com tanta ferocidade e iam à guerra repetidas vezes por ela, enquanto Sabine questionava publicamente se a filha era digna das responsabilidades e do status de segunda na linha de sucessão. A hierarquia entre os lobos da Cidade da Lua Crescente era determinada por pura dominância, mas a linhagem de 3 gerações que constituíram o primo dos lobos, o primo presumível,
e o que quer que fosse Danica, a presumível prima presumível, era uma raridade. Uma poderosa casta ancestral era a explicação mais comum. Danica havia passado incontáveis horas estudando a história dos bandos dominantes metamorfos em outras cidades, porque leões governavam em Irlene, porque tigres dirigiam Corinte, porque falcões reinavam em Oia. Se a supremacia que determinava o status de primo alfa era herdada dentro de uma mesma família ou passada adiante, metamorfos não predadores podiam chefiar as tropas auxiliares de uma cidade, mas era raro. Sinceramente, a maior parte daquilo fazia Bryce chorar de tédio. E se Danica alguma vez descobrira por que a família Fendi reivindicava uma fatia tão grande da torta da supremacia, jamais havia lhe contado. Bryce voltou a escrever para Connor. Boa sorte com Danica. Ele simplesmente respondeu, ela me desejou o mesmo em relação a você. Bryce estava prestes a guardar o telefone quando a tela acendeu de novo. Connor havia acrescentado, não vai se arrepender. Tive muito tempo para pensar nas diferentes maneiras de mimar você, em toda a diversão que vamos ter. Stalker, mas ela sorriu. Vá se divertir. Vejo você em alguns dias e mande uma mensagem quando chegar em casa. Ela releu a mensagem 2 vezes, porque era uma completa e absoluta idiota e estava cogitando pedir a Connor que deixasse a espera de lado e encontrasse já, quando algo frio e metálico pressionou sua garganta. E você morre, cantarolou uma voz feminina. Bryce ganiu, tentando acalmar o coração que havia ido de estupidamente inebriado a estupidamente assustado em uma batida. Porra, não faça isso, sibilou ela enquanto Fury afastava a faca de sua garganta e a embanhava as costas. Não seja um alvo fácil, retrucou Fury com frieza. O longo cabelo cor de ônix preso em um rabo de cavalo alto que destacava os traços angulosos do rosto dourado. Ela analisou a fila do corvo, os profundos olhos castanhos absorvendo tudo e prometendo morte a qualquer um que cruzasse seu caminho. Mas, sob tudo aquilo, graças aos deuses, a legging de couro preta, o top de veludo justo e as botas de matar não cheiravam a sangue. Fury estudou Bryce. Quase não se maquiou. Aquele humano deve ter dado uma olhada em você e sacado que ia levar um pé na bunda. Ele estava muito ocupado com o telefone para anotar. Fury olhou assintosamente para o telefone de Bryce, ainda preso no aperto mortal de seus dedos. Danica vai comer seu fígado quando eu contar que a peguei distraída assim. É culpa da própria Danica, disparou Bryce. Um sorriso mordaz foi a única resposta. Bryce sabia que Fury era Vanir, mas não fazia ideia da espécie. Também não fazia ideia de a que casa pertencia. Perguntar era falta de educação e a mercenária, fora a velocidade, a graça e os reflexos sobrenaturais, nunca havia revelado outra forma, nem qualquer leve indício de magia além do básico. Mas ela era uma civitas, uma cidadã plena, ou seja, Fury tinha de ser alguma coisa considerada valiosa. Levando em conta suas habilidades, a casa de chama e sombra era o lugar mais adequado para ela. Mesmo que Fury com certeza não fosse uma Daemonaki, uma vampira ou mesmo um espectro, ou uma necromante, já que seu dom parecia ser tirar vidas, não as trazer ilegalmente de volta. Onde está a pernuda? Perguntou Fury, pegando a garrafa de vinho da mão de Bryce e tomando um gole enquanto estudava as boates fervilhantes e os bares ao longo da rua do Arqueiro. Não faço ideia, respondeu Bryce. Ela deu uma piscadela para Fury e levantou o saco de raiz alegre, balançando os 12 cigarros pretos. Descolei umas guloseimas. O sorriso de Fury foi um lampejo de lábios vermelhos e perfeitos dentes brancos. Ela levou a mão até o bolso de trás da calça e pegou um saco de pó branco que cintilava com uma ígnea iridescência sobre o brilho do poste. Eu também. Bryce estudou o pó com olhos semicerrados. É o que a traficante acaba de tentar me vender? Fury ficou tenso. O que ela disse que era? Alguma nova droga recreativa, dá uma onda divina, não sei, super cara. Fury franziu o senho. Syntax?
Fique longe disso, é uma parada sinistra. Certo. Ela confiava o bastante em Fury para acatar seu conselho. Bryce espiou o pó que a amiga ainda trazia na mão. Não posso usar nada que me faça alucinar por dias, por favor, preciso trabalhar amanhã. Ela precisava ao menos fingir ter alguma noção de como encontrar o maldito chifre. Fury guardou a droga no sutiã preto. Tomou mais um gole de vinho antes de devolvê-lo a Bryce. Jezebel não será capaz de sentir nada em você, não se preocupe. Bryce deu o braço ao assassino esguia. Então vamos fazer nossos ancestrais se revirarem em suas tumbas.